Vamos começar a ver então como utilizar a inteligência artificial para nos ajudar como um assistente para nos auxiliar a desenvolvermos a nossa capacidade de reflexão, o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade analítica, utilizando recursos que podem facilitar, poupar o nosso tempo, sistematizando informações, nos ajudando a organizar os dados, organizar os documentos, encontrar conceitos. E entre essas ferramentas de inteligência artificial que existem hoje, o Notebook LM possui algumas características bem interessantes. O que nós vamos ver aqui pode ser utilizado com qualquer ferramenta de inteligência artificial. Vamos utilizar o Google Notebook LM, como eu disse, porque na versão gratuita ele possui vários recursos que são bastante interessantes para nos auxiliar a estudar, a criar, a analisar material, documentos e informações que nós temos na nossa mão. Vamos começar então entrando no Google Notebook LM, clicando ali em testar no Notebook LM. Possui os vários planos pagos e o plano gratuito, que é bastante abrangente para o nosso uso. O plano gratuito é bastante abrangente para o nosso uso acadêmico, profissional, no dia a dia. Então vamos lá, vamos entrar no Notebook LM. É necessário fazer uma conta no Google e é possível utilizar também pelo celular. Existe um aplicativo também, tanto para Android como para o Apple. Então vamos entrar no Notebook LM e começar a explorar os recursos que ele possui. Ao entrarmos no Notebook LM, ele vai nos mostrar um painel com os cadernos, que é como ele chama as áreas que nós temos onde a gente guarda os nossos documentos, as áreas com as quais nós estamos trabalhando. Outras ferramentas de inteligência artificial também têm recursos parecidos. Por exemplo, o ChatGPT tem uma área de projetos, e outras também têm esse recurso, onde você pode ir colocando vários documentos. Mas o Notebook LM nos permite trabalhar com 50 documentos, com um total de documentos com 500 mil palavras, enfim, é um recurso muito abrangente. O ChatGPT, por exemplo, são 5 documentos. Então, para esse uso que nós vamos fazer, que é a síntese de discussão, de reflexão, de conceitos, de dados, o Notebook LM, ele oferece, na versão gratuita, oferece uma vantagem maior, porque, vamos dizer assim, é bastante generoso no volume de informações com as quais nós podemos trabalhar. Então a nossa ideia não é trabalhar simplesmente fazendo um jogo de pergunta e resposta, ou pedindo para a inteligência artificial fazer alguma coisa para a gente. Escreva um texto para mim, escreva um e-mail, ou o que é tal coisa. A ideia é a gente ir além disso. Usar de fato a ferramenta como um auxiliar para nos permitir compreender melhor as fontes com as quais estamos trabalhando, estimular a nossa criatividade, nos permitir escrever melhor, não substituir a nossa escrita, mas você escrever melhor a partir do conhecimento que você vai conseguir sistematizar de uma maneira mais eficiente, utilizando esse recurso, que é o recurso de apoio. A inteligência artificial, ela existe, deve ser utilizada, no meu entender, como um recurso para auxiliar a sua inteligência, não para substituir a sua inteligência. É um auxiliar, é um assistente. Então, o Notebook LM, nesse caso, como recurso para ajudar na sistematização de informações de vários documentos, é um assistente bastante útil. Vamos criar aqui, só para a gente ver, um novo notebook. Então, clicando na aba criar um novo notebook, ele vai abrir o espaço para você poder fazer o upload dos arquivos. Você pode fazer o upload do seu
do seu Google Drive, se você tiver, né, você vai criar uma conta no Google, então você vai ter um Google Drive, se você tiver arquivos lá no seu Google Drive. Ele pode achar links da internet e vídeos do YouTube, também pode incorporar, e texto, que você pode, que ele pode trazer para cá, né? Você pode, nas fontes de upload, você pode trazer aqui PDF, arquivos Markdown, TXT e áudio, né? Também pode ser colocado lá como MP3. Tudo isso ele consegue extrair informações e sistematizar para a gente trabalhar. Um recurso importante que ele tem também aqui, vamos ver mais adiante em outro vídeo como trabalhar de uma maneira mais aprofundada sobre isso, mas é a descoberta. Ele vai buscar na internet informações de interesse para a gente. Vamos colocar aqui, por exemplo, um tema, né? Nós queremos saber como utilizar o Google Notebook LM para otimizar o estudo e a compreensão de livros e textos acadêmicos. Uma pergunta inicial. Te envia a pergunta, ele vai fazer uma busca. E nessa busca ele vai trazer para a gente as fontes que ele encontrou aqui, que estão vinculados à nossa pergunta. Então encontrou algumas páginas da internet, vídeos do YouTube, que ele vai resumir para cá, né? PDF, né? Para poder... um PDF, né, que contém conteúdo sobre o assunto, enfim, as fontes que ele pode trabalhar, ele vai buscar aqui. Você pode selecionar algumas delas, todas, né, clicar em importar, ele vai sempre trazer de início 10 fontes, pode clicar em importar e você vai começar a trabalhar com o Google Notebook LM. Vamos clicar em importar e vamos começar a trabalhar com os nossos recursos. Bom, ele importou então os arquivos e ele automaticamente faz um resumo de todas as fontes. Nós vamos refinar isso mais adiante, vamos selecionar algumas fontes, trabalhar com algumas e não com outras, né? Mas de início vamos ver aqui o resumo que ele faz com todas as fontes. Então ele dá um resumo, uma descrição de todas essas fontes. E vai nos ajudar aqui a ter uma ideia básica sobre o que nós podemos fazer, né? Sobre esses recursos, né? Um recurso interessante, nós vamos ver um por um, esses recursos todos, os documentos. Agora só uma visão introdutória do Notebook LM. Um recurso interessante é o mapa mental, né? Vamos conversar também mais adiante sobre importância, como fazer, como trabalhar com mapas mentais, mas vou pedir para ele gerar aqui um mapa mental, então. Para me adiantar, ele demora um pouquinho. Eu gerei, então, tinha clicado e gerei o mapa mental que ele fez, resumindo, então, as principais características desses documentos que ele encontrou. E aqui nós temos, então, o nosso mapa mental, né? O nome dado para o nosso notebook aqui foi Notebook LM, assistência de pesquisa e aprendizado com IA. Então, os documentos vão tratar primeiro das funcionalidades e recursos principais, né? Então, os textos que foram selecionados ali. Então, as funcionalidades principais do Notebook LM está no embasamento de fontes, né? Em inglês seria ground, você buscar um chão, uma base para a sua pesquisa, para a sua reflexão. A geração de conteúdo, de insights, de ideias, né? Para você poder trabalhar. Desenvolver recursos multimodais e interativos, então vídeo, áudio, questões, que a gente vai trabalhar. E as fontes falam também da interface e organização do estúdio, que ajuda, facilita você criar notas, né? Então ele vai detalhar aqui nesse nosso mapa mental
né? Ele vai dizer que o embasamento das fontes, então as respostas, então a característica básica do notebook LM é que a resposta que ele vai dar é baseada nas fontes que você encontrou, né? Então, uma outra inteligência artificial como o ChatGPT ou o Gemini está por trás aqui, né? O Gemini do Google também está por trás aqui do notebook LM, mas ele vai buscar na toda a base de informações com a qual ele foi treinado, né? Aquela inteligência artificial foi treinada para buscar respostas para você. Então, às vezes as respostas são genéricas, às vezes existe o erro, né? E aqui não, ele vai usar as informações que ele tem genéricas para construir um diálogo com você, né? Uma linguagem natural de entendimento que você está falando, de responder isso, mas a fonte que ele vai buscar, ele vai tentar se restringir às fontes que você encontrou. Então é para você estudar de fato um determinado conteúdo. É um termo parecido que se utiliza muito hoje, parecido com esse tipo de recurso aqui, seria um agente ou uma agentificação da inteligência artificial. Você cria um agente específico que vai ser especialista num determinado conteúdo, e esse conteúdo são as fontes que você vai trazer para ele. Então ele vai dar respostas baseadas nas fontes fornecidas, né? O que reduz as alucinações e as imprecisões e permite você ter respostas mais confiáveis. Além disso, o Notebook LM vai nos ajudar com as citações, né? Do próprio documento. Então, além de ele dar a resposta, ele indica a citação para você poder checar, verificar, né? E ele tem uma janela de contexto, ou seja, com as quais ele pode trabalhar, pensar e refletir bem amplo, de 25 milhões de palavras. Então, assim, ele consegue construir, né, uma linguagem natural bem interessante, além das fontes que você tem. Então, a conversa, o texto que ele vai preparar, ele é próximo aos textos que são produzidos, né, o texto, vamos deixar bem claro aqui, não é para substituir a tua escrita, né? O texto é para auxiliar o teu entendimento, né? Cada um de nós tem que escrever nosso próprio texto, mas a gente vai buscar elementos que nos ajudem para isso. Então, esse texto que ele está falando é o texto com o qual ele vai dialogar com você, ele é bastante amplo, né? Então ele ajuda na geração de insights, ele consegue te ajudar com perguntas complexas, ele vai estruturando, né, a resposta, ajuda a resumir documentos, gera conteúdo, relatório, roteiro, né, esboço. É muito interessante para geração de ideias com brainstorming, né? O Notebook LM tem uma característica muito legal para trabalhar com isso, né? Ele permite você trabalhar com essas ideias que ele vai gerar, né, nos multimodais interativos que ele chama lá, né, que são os podcasts e o vídeo personalizado, né? Ele permite você fazer isso de uma maneira interativa, né? Você pode também trabalhar com várias fontes, né, como PDF, outros documentos, slides do Google, o endereço da internet, áudio MP3. Também ele trabalha com gráficos e imagens, ele consegue extrair informação de imagens, né, bastante recurso, e tem, né, uma interface bem organizada. 3 painéis, fontes, chat e as notas que a gente cria, né? Permite que você faça notas, observações, anotações nos documentos que você está criando, e essas ferramentas de anotação que você faz podem entrar como fonte no próprio documento, e ainda por cima ele te ajuda, né? Criando guia de estudos, perguntas frequentes, sumários e cronogramas, e faz comparações lado a lado, né? Vamos ver aqui um exemplo. Então, é um recurso bastante interessante, né, para a gente trabalhar. Por isso, nós vamos explorar bem aqui o Google Notebook LM. Para a gente ter uma ideia, eu fiz uma pergunta aqui para ele, né? Tinha feito uma pergunta para ele aqui sobre a comparação, né, para você trabalhar com um pensamento complexo. Como é que ele pode te ajudar com o pensamento, questões, né,
que envolvem várias etapas de formulação, várias fontes. Como trabalhar com isso? Então, vamos ver as respostas que ele deu, mas vamos primeiro reparar o seguinte. Ele vai nos dizer o seguinte. Com base nas fontes fornecidas, o notebook LM oferece um conjunto de funcionalidades e benefícios, ou seja, com base nas fontes fornecidas, né? São as fontes com as quais nós estamos trabalhando aqui, todas as fontes. Então, com base nessas fontes, ele extraiu a informação e olha só, ele vai colocando as notas de onde ele tirou, né, essas informações. Diferente de outras, né, genéricas, outras inteligências artificiais genéricas, outros chatbots, que te dão uma resposta, né? Tem alguns até que buscam na internet, Perplexity, bem interessante para isso, o Claude também, mas aqui ele está te dando um trecho do texto da fonte com a qual nós selecionamos. Então selecionar as fontes é muito importante, por isso a gente vai fazer mais adiante um estudo específico aqui, um vídeo específico, para mostrar como selecionar as fontes. Tá? Então ele vai criando aqui na resposta dele, passo a passo, estruturado, né, como é que ele vai ajudando a gente quebrar, né, argumentos complexos em várias partes, né, com o áudio, com o modo interativo, com né, as questões, né, os cadernos de dados que ele faz, o teste. E aí ele vai trabalhando, descrevendo aqui como é que ele pode auxiliar, né, buscar soluções, te ajudar a pensar, a ampliar a capacidade de entendimento dos problemas e das questões com as quais nós vamos trabalhar. Então, nós vamos usar o Notebook LM como uma ferramenta, como um instrumento para ampliar a nossa capacidade de pensamento crítico, analítico e criativo. Nós jamais vamos utilizar nenhuma ferramenta de inteligência artificial para substituir a nossa capacidade de escrever, de pensar. Se a gente começa a fazer isso, nós já estamos nos substituindo, não vamos esperar ninguém nos substituir pela inteligência artificial, nós já estamos nos substituindo, nós não vamos fazer isso. Nós vamos utilizar a inteligência artificial para ampliar a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade analítica e a nossa reflexão sobre temas muitas vezes complexos, com muitas informações. Ele vai nos ajudar a sistematizar todo esse conjunto de informações. Então vamos explorar o Notebook LM como uma ferramenta para o diálogo com a inteligência artificial, para nos capacitar a irmos além, a pensarmos além, a vermos coisas que num primeiro momento a gente não consegue facilmente extrair dos textos, dos documentos, ou seja, ampliar nossa capacidade inovadora, criativa de pensar sobre os temas, problemas acadêmicos ou profissionais com os quais nos deparamos.